E Alexander Fier voltou aos tabuleiros aí nesse fim de semana, jogando pela Liga Holandesa. Ele jogou a última rodada lá da Liga Holandesa, defendendo a equipe do Amevo Apeldoorn. E ele contribuiu para a vitória da equipe dele e conquistou lá a primeira colocação, né, da Liga Holandesa por equipes. Ele enfrentou nessa partida, né, só jogou uma partida, o mestre internacional holandês Jan-Willem de Jong. A gente vai ver a partida agora. Mas antes da gente começar, deixa o like para não esquecer. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. É muito importante para ajudar a gente a crescer. Vamos lá dar uma olhada nessa partida aí do Fier, voltando aos gramados, ou melhor, aos tabuleiros. Fier jogou E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, sua ultimamente favorita abertura italiana. O mestre internacional holandês jogou cavalo F6, permitindo o ataque fegatelo, mas o Fier prefere jogar essas posições com D3. E aqui, ao invés do super jogado bispo C5, o bispo E7, que é uma outra opção importante, as pretas jogaram D5, rapidamente reagindo no centro. Aqui. É uma forma de jogar possível aqui também. Peão toma, cavalo por D5, roque, bispo E7 e torre E1. As brancas fazem rapidamente pressão aqui no peão de E5. Né? É que as pretas defenderam com F6. Tudo isso foi jogado algumas vezes. Fier jogou D4, um lance importante aqui abrindo o jogo e, digamos assim, tirando esse ponto forte das pretas, né, esse peão importante aqui em E5 defendido pelo de F6, dá uma estabilidade no centro ali para as pretas. Cavalo B6, tomar aqui seria ruim, né? Abrindo a coluna E, por exemplo, cavalo toma e além da coluna, essa diagonal aqui enfraquecida, né? As pretas têm que tomar cuidado para rocarem, né? Essa abertura aí da coluna E também favoreceria as brancas ali de imediato. Então, cavalo B6, ataca o bispo e ataca o peão aqui 3 vezes. Tudo isso já havia sido jogado, bispo B3. E aqui as pretas forçam a passagem para um final. Cavalo toma, cavalo toma. Elas tomam de dama. Claro que não, peão toma. E aqui dama H5, cheque. G6, dama H4. E as pretas têm muitos problemas, não dá para rocar por causa do bispo. O rei está preso no centro. Dama toma F6 é uma ameaça séria. O ataque das brancas provavelmente seria decisivo aqui. Então, dama toma, força a passagem para o final. Agora não tem sentido dar cheque com a coluna fechada, né? As pretas jogariam G6 e poderiam jogar para rocar grande. Dama... Então o Fier trocou as damas, peão toma e bispo F4 atacando em C7. Aqui ele recupera meio que de maneira forçada o peão. Por exemplo, se avançar o peão com C5, as brancas têm bispo D6, né? Aproveitando a cravada. Defender com rei, por exemplo, rei D8, permitiria bispo tomar C7 cheque, né? Rei toma, torre toma. Rei D7 era um lance possível, mas aqui as brancas também têm bispo toma se quiserem, entre outras possibilidades. Então, aqui o holandês jogou bispo F5, devolvendo o peão e acelerando o desenvolvimento. Fier recuperou o peão, ameaçou bispo D6 novamente, então agora rei D7. E bispo toma B6, jogou o Fier. Por B6, agora ele entrega o par de bispos para as pretas, mas ele tem uma estrutura melhor, né? Devido a esse peão isolado e esses dobrados isolados. Uma posição de ligeira pressão aqui para as brancas. As pretas têm que jogar com precisão para empatarem aqui. Cavalo D2, bispo C5 jogou holandês, o Fier jogou cavalo F3. Né? Uma ideia interessante seria cavalo E4. Por exemplo, rei C6 aqui para liberar as colunas centrais. D, né? E
poder defender esse peão com segurança, também tirar o rei de um possível ataque nessa coluna. Aí poderia ser cavalo G6 atacando o bispo, bispo G6, H4 para incomodar com H5 e cavalo F5, H6 para dar uma casinha para o bispo. E essa manobra aqui, cavalo E2 para cavalo F4 e cavalo E6, talvez as brancas tenham uma pequena pressão aqui. A FIA jogou cavalo F3, querendo jogar a torre AD1 e pressionar o peão de D4. As pretas jogaram bispo G4. E o FIA jogou aqui torre E4, que propondo, praticamente forçando a troca aqui do bispo pelo cavalo. Nós vamos chegar a uma posição de bispo de cores opostas aqui. Claro, tem boas chances de empate aqui para as pretas. Agora a estrutura dos dois tá quebrada, né? Mas ainda eu acredito que as brancas tenham ligeira pressão. Me parece que o bispo branco tem mais liberdade, né, que o bispo das pretas, que tem que ficar defendendo esse peão de D4 aqui. Agora, as chances de empate são muito grandes aqui. Mas interessante como o FIA bota pressão nos adversários. E às vezes eles, apurados pelo tempo, cometem erros, né? E ele joga muito bem em finais, assim. Ele, apesar de ser conhecido pelas habilidades táticas, né? Ele é um grande jogador de finais. E botou pressão no adversário, veio torre H8, torre A E1. A ideia interessante seria a torre H4, para manter 4 torres no tabuleiro, né? As duas das brancas e as duas pretas, mas torre A E1 também é um lance ok. Agora ele ameaça torre toma e bispo cheque ganhando uma torre. Então meio que força as pretas a tomarem. Agora ele toma de peão, desdobrando os peões. No entanto, aqui, depois de rei D6, rei G2, as pretas poderiam ter jogado rei E5, né? E depois de rei G3 para F4, G5. Me parecem que as pretas têm um bloqueio absoluto. Seria muito difícil quebrar essa posição. No entanto, o De Jong jogou torre E8. Também não é um lance que estraga a posição. O FIA jogou F4. G5 aqui. Rei F3. Peão toma, rei toma. E torre E5 é a ideia do holandês. A torre pode passar para cá para atacar o peão de H2. O FIA jogou torre G1 querendo invadir lá na coluna G. Ou mesmo simplesmente defender aqui depois de torre H5, torre G2. É o que ele faz. Torre H3 jogou o holandês. Bispo C4. Aqui bispo B4 jogou o mestre internacional De Jong. Ele poderia ter jogado cheque. E aqui provavelmente a posição encaminharia para o empate, né? Ainda teria jogo, né? Esse rei F3, rei E5. O FIA poderia tentar rei G3 aqui. E se torre toma, bispo D3 aqui. Tá atacando a torre e o peão de H7, mas depois de torre E5 aqui, se ele tomar em H7, né? Aqui o final de cores opostas puro, esse seria um empate fácil aqui para as pretas. Então é difícil ver como progredir aqui para as brancas depois de torre H4 cheque. No entanto, foi jogado o bispo B4, FIA jogou A3, restringindo o bispo aqui do adversário. Agora bispo E1, outras casas aqui, bispo C5 ou bispo A5 levariam B4, né? O bispo está cercado. Então sobrou a casa E1. A casa D2 está controlada pela torre. Torre E2. E aqui o holandês achou uma boa ideia para ir para o final de cores opostas puro. Torre E3, torre toma E3 e D toma E3. Ele sacrificou um peão, né, para entrar no final de cores opostas puros. E como a gente sabe, tem muitas chances de empate. Tem muitas chances, mas ainda o empate não estava decretado. O FIA sempre acredita na vitória e bota pressão nos seus adversários. E aqui o adversário dele cometeu o erro decisivo, rei E5. Rei E5, ele acreditou, provavelmente fosse segurar a posição resultante, mas aqui se ele jogasse bispo H4
Por exemplo, se jogar o mesmo bispo D5 da partida, bispo G5, cheque, rei D3, rei C7, não há nenhuma perspectiva aqui que as brancas vão ganhar esse final. Tenho 3 contra 2 aqui, mas o rei vai bloquear facilmente um possível peão passado das brancas ali. E na ala do rei o bispo segura tudo, né? Mas depois de rei E5, Fier, com sua visão apurada, avistou a oportunidade e não deixou passar. Aqui, bispo D5, atacando o peão de B7. Aí não tem defesa, né? Agora vai cair o peão, 2 a mais já é bem perigoso, mesmo em finais de bispo de cores opostas puros. F5 jogou o holandês, bispo toma B7, jogou o Fier, F toma E4, se F4 cheque, rei E2, agora você teria esse peão passado e um possível peão passado ou 2 na ala da dama. Dificilmente isso aqui daria para segurar com as pretas, né? E o peão passado das pretas dificilmente vai andar aqui. Depois Fier pode manobrar o bispo ou mesmo ficar bloqueando com o rei, tentar fazer um peão passado aqui na ala do rei. Ele teria ótimas chances de vitória de qualquer jeito. F toma E4, bispo toma E4, H6, rei D3, bispo H4, bispo B7, rei D6. E agora o Fier vai trabalhar para fazer 2 peões passados unidos aqui. Não interessa a ele que os peões sejam separados. Então, ele vai trabalhar para isso. Ele tem que tomar um cuidado que o seu peão H que restou aqui é canto frio, né? Então, o que é isso? Se o bispo, por exemplo, conseguir sacrificar em 2 peões aqui na ala da dama e esse peão for trocado pelo outro, se o rei chegar lá em H8, as pretas vão empatar, porque esse peão não vai ser suficiente para coroar com o bispo de casas brancas. É o final do canto frio. Mas ele vai evitar isso com muita técnica que vai converter. B4, rei C7, bispo F3, bispo E5. Tacou o peão de H2, H4. Jogou H5 aqui o holandês, forçando a troca dos peões. Rei B5, bispo G3, o Fier jogou A4, toma, bispo toma H5. E bispo D8 aqui jogou o De Jong, mas agora o Fier consegue jogar A5, peão toma, e ele consegue o objetivo dele, rei toma A5. Agora ele faz 2 peões passados unidos e essa posição aqui vai estar ganha. Seria um erro grosseiro, claro, ele tomar assim. Esse aqui pode interrogar 2. Porque aqui as pretas vão conseguir bloquear a posição. Por exemplo, botando o rei aqui, o bispo nessa diagonal aqui. Não vai dar para as brancas ganharem, né? Mas rei toma A5. Rei C6 cheque. E agora rei A6. As brancas vencem. O Fier aqui demonstrou muita técnica. Rei D5, bispo F7 cheque. Para o rei não entrar. C6, C4, bispo E7. Bispo E8 cheque, é claro que não. C5 derroga 2. E bispo toma C5 empata, né? Acabam os peões aqui das brancas, mas bispo E8 cheque força o rei a sair, né? Outro erro grave seria apesar que ainda não, né? Mas B5 não é muito recomendável você avançar os peões nesse final nas casas de cor do seu bispo, que pode levar um bloqueio. No entanto, aqui ainda estaria quebrando o bloqueio, né? Se o rei sai aqui, está jogando B6 cheque e ainda as pretas vencem. Mas claro que a maneira que ele jogou é mais tranquila. Bispo E8 cheque, agora C5 avança os peões na casa de cor do bispo do adversário, né? No cores opostas, vai evitar um bloqueio. Bispo F8, agora não pode avançar, mas o rei vai recuar aqui. Rei C4, agora tirou o rei, bispo H5 e rei C7, B5, agora dá para avançar tranquilamente. Bispo E3, B6 cheque, rei B7. Rei B5, rei B8, C6, com muita técnica que o Fier vai avançando, né? Tava ameaçando
C7 seguido de bispo G4 e o peão coroa. Então, bispo F4 aqui impede o C7, por bispo toma C7, mas aqui o Fier tem uma vitória clara, basta levar o rei para D7 para apoiar o C7, não tem nada que as pretas possam fazer para impedir isso, e ele foi executando esse plano aqui de maneira direta e tranquila aqui, né? Rei E6, rei C8 não adianta, que rei E7, cheque descoberto. O De Jong jogou rei B8 e depois de rei D7 teve que abandonar, não há defesa para C7, C8. Uma boa vitória aí do Fier no final, né? Num estilo diferente do que ele está habituado, mas aproveitou ali o erro do adversário e venceu uma boa partida, ganhou uns pontinhos de rating e ajudou a equipe dele a conquistar o título. Uma precisão aí de 87.4 contra 80.7 do adversário. Então, aí o Fier de volta aí, aos tabuleiros aí na Liga Holandesa. Foi uma partida só, mas em breve ele deve estar em ação novamente. Nós vamos acompanhar aqui no canal. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Isso é muito importante para ajudar a gente a crescer, né? E então é isso. Até os próximos vídeos.